Boa noite, sejam todos bem-vindos. E vocês que estão chegando, podem começar mandando um aviãozinho para outras pessoas para participarem conosco, para prestigiarem esse momento as nossas colaboradoras, nossas profissionais do bem-estar Ampal, doutora Fabiane Medeiros, doutora Fabiana Acioli, doutora Márcia Macedo e doutora Simone Bezerra. É um prazer tê-la conosco. Aqueles que forem entrando, eu peço também que vão mandando para outras pessoas um aviãozinho para que elas participem. Um tema tão importante como este, as mudanças do comportamento em prol da saúde mental. Um tema rico e de fundamental importância para nós, para a sociedade, né? Para a nossa saúde. Começar o ano com a saúde mental em dia. Doutora, vamos lá, vou convidar a doutora Simone para elas entrarem. Boa noite! Bem-vinda! Muito prazer estar com você aqui à noite, com vocês, não é? Depois de um dia de atendimentos aqui no consultório, vai ser muito bom participar deste tema que é tão atual e tão importante, impactante para todos ao longo do ano, não é? Não é só no mês de janeiro, mas em todos os meses. Verdade. Temos a importância, uma necessidade de cuidar da saúde mental. Justo. Pronto, eu já convidei a doutora Simone também para estar presente. Doutora Fabiane ainda não entrou, estamos aguardando, mas desde já sejam bem-vindos todos que estão entrando, participando dessa live. E dentro de instantes iremos iniciar. Estou só aguardando a doutora Simone aceitar. Já fiz o convite. Doutora Simone, por favor, aceitar. Não sei o que está acontecendo, se ela não está conseguindo. Eu vou tentar novamente, cancelar e fazer o convite novamente para ela estar conosco. Calma, deixa eu virar aqui, que eu acho que é isso que está agora. Bem-vinda, Boa noite. Boa noite. Agora que estava virada para o lado de lá. Isso. Pronto. Estou aguardando a doutora Fabiane Medeiros, a nossa fisioterapeuta, também entrar para estar conosco. Acho que ela está tendo algum probleminha. E aí, a princípio, a live seriam 4 pessoas, né? As nossas profissionais do bem-estar Ampal. Só que o Instagram, ele só permite 4 pessoas participando. E aí, não daria para 5 pessoas estarem juntas. Então, a doutora Márcia vai participar conosco, interagindo, escrevendo. E em outras oportunidades, vamos trazê-la também para somar aqui, nos enriquecer com seus conhecimentos na área de fisioterapia. E aí eu estou aguardando a doutora Fabiane Acioli entrar para a gente iniciar. Mas aí, o que a gente pode fazer? Vamos aguardar mais Já trocou as Fabianas, você, viu? É porque tanta Fabiana, né, juntinha, né? Daqui a pouco eu vou trocar. Fabiane, o dela é com I. E o seu é Fabiana. Isso. Não, cada um na sua área, no seu quadrado. E aí eu só estou esperando, aguardando ela entrar para convidá-la para participar também. Mas aí não sei se está acontecendo algum probleminha. Eu falei
com ela antes de iniciar a live, tudo ok, falei com todas. E, enfim, né, vamos... mais um bem-vindo a todos que estão entrando. Fátima, que está de férias, acho que já voltou, está voltando, a nossa colaboradora, secretária da Ampal, bem-vinda, já está participando conosco. E aí, vamos iniciar essa live, né? As mudanças de comportamento em prol da saúde mental, com essas profissionais que são, assim, referência para nós, para os associados também, que fazem uso do serviço, falam muito bem, e trazer esse tema tão importante para a sociedade, saúde mental. Iniciar o ano de Janeiro Branco, né? Que se estende a todos os meses. Iniciar o ano com essa saúde mental em dia, para que as coisas aconteçam da melhor forma, no trabalho, na vida pessoal, enfim, todas as áreas da nossa vida. E aí eu vou iniciar com a doutora Simone, né? Peço até que a doutora Simone se apresente um pouco, também para aqueles que não conhecem, que possam lhe conhecer também, doutora. Ok, boa noite. Para mim sempre é um prazer participar das lives da Ampal, né? Junto com a Fabiana, agora também, né? É uma honra para mim, é muito gratificante sempre estar presente, né? Com os eventos da Ampal. E aí, falar um pouquinho de mim, né? Me descrever um pouquinho. Eu sou Simone, sou casada, tenho 2 filhos, estou usando uma blusa branca, o cabelo está preso, uso óculos, né? Então, esta sou eu, né? Nessa forma descrita. Também sou profissionalmente, né? Psicóloga, clínica, gestalterapeuta, psicopedagoga, não atuando diretamente com a psicopedagogia, mas tenho essa formação e faço uso de algumas ferramentas que me fazem, que são apropriadas. Hoje estou fazendo algumas mudanças, né? E que o tema é mudanças, não tem como a gente não falar das próprias mudanças. Então, hoje eu estou na mudança junto com a Fabiana também, na nutrição, me permitindo a fazer esse movimento diferenciado. Estou também na neuropsicologia, ampliando um pouco mais desse conhecimento, somando, né, com a psicologia, somando com tudo que tenho aprendido. Então, essa sou eu, hoje, aqui e agora. Muito bem-vinda. Então, e eu gostaria de dar um alô, um abraço especial à promotora de justiça, a doutora Gilcele Damaso, que está conosco, prestigiando essa live. Muito bem-vinda, doutora Gilcele. Muito bem-vindo a todos também. E doutora Simone, né? A Organização Mundial de Saúde, em 1946, ela definiu o que a saúde como um estado completo de bem-estar social, mental e físico, sem ausência de doença e enfermidade. Entrando nessa esfera da Organização Mundial de Saúde, gostaria que a senhora, assim, falasse um pouco, assim, como obter uma saúde mental, uma saúde favorável, como cuidar da nossa saúde mental, nesses dias, assim, que a vida é tão corrida, às vezes a gente não para cuidar da gente. Então, assim, o que fazer para favorecer uma saúde mental nos nossos dias? Pensando assim nessa pergunta, quando você traz como fazer, a primeira coisa é ter um olhar voltado para si mesmo, para tomada de atitude, né? Mudança requer tomada de atitude. Então, quando aí a OMS traz essa totalidade desse bem-estar físico, mental, social, e aí eu vou abranger o espiritual, o ecológico, né? Vem todo isso, todas essas esferas, né? Envolvidas no ser humano. Então, como é que a gente vai buscar isso? Né? Esse momento que a gente está fazendo hoje já é uma atitude. Colocar outros profissionais para estarem juntos nessa promoção de saúde mental. Não existe só
a psicologia para dar esse suporte, não existe só a fisioterapia, não existe só a nutrição, mas é isso tudo junto, né? Esse bem-estar começa a partir daí. Eu vou me observar e ver o que está acontecendo, o que é que me falta para que eu possa buscar a minha saúde mental mais equilibrada. É como diz assim, não é apenas a ausência de doença ou enfermidade. A saúde mental é toda essa construção de um bem-estar mesmo, né? De poder buscar aquilo que me faz bem e que eu possa me sustentar e ajudar os outros. Então, acho que parte desse princípio. Eu preciso me observar, olhar aquilo que me falta. Se sozinho eu não posso fazer, existem profissionais para ajudar. E aí, dentro dessa perspectiva, vou buscando a minha autossustentação, meu autossuporte para poder continuar, né? Então, acho que vai bem nesse caminho aí, junto com outros profissionais, né, que estão para nos ajudar. Justamente, é tudo interligado. A gente não pode tratar o ser humano somente numa esfera, mas em todas as áreas, para que ele se mantenha equilibrado. Entrando nessa questão, existe uma pirâmide, né, que fala justamente das necessidades básicas que o ser humano precisa. E eu gostaria que a senhora, assim, enfatizasse um pouco sobre essas necessidades básicas, quais são, Sim. o porquê da gente, essa necessidade da gente estar em equilíbrio com esse conjunto de necessidades. Isso. Quando você fala dessa pirâmide, vem já à mente a pirâmide de Maslow, né? Que ele trouxe essa estrutura, que hoje ela pode ser mais dinâmica, ela não é necessariamente aquela estrutura que tem que ser de baixo para cima. Por exemplo, quando a gente fala das necessidades fisiológicas, né? E aí entra a doutora Fabiana nesse ramo aí, né? Com muito mais propriedade. Aí eu tenho a necessidade de comer, eu tenho a necessidade de dormir, a necessidade do sono, a necessidade de respirar. Então, tudo faz parte das minhas necessidades básicas. Então, a fisiologia, ela vai estar ali. Mas eu também tenho a necessidade de me sentir segura, de ter afeto, relacionamento, né? A autoestima, como é a minha autoestima. E aí lá no topo, ele traz a autorrealização. Mas isso não quer dizer que eu posso me sentir realizado no meio do caminho, né? Fisiologicamente, por exemplo, quando você está bem fisicamente, quando você se percebe numa estrutura organizada da alimentação mesmo. Eu vou sempre trazer a Fabiana como base mesmo, porque ela está aí fazendo esse caminho de proporcionar isso ao outro, de olhar, opa, peraí, como é que está a tua alimentação? Qual é a tua necessidade de estar com essa alimentação? Então, assim, nós temos as nossas necessidades. E eles já vinham traçando essa pirâmide para mostrar que o ser humano ele tem suas necessidades básicas e precisa, em algum momento, utilizar delas, né, mudando, ressignificando. Por isso que esse tema de mudar, né, o comportamento tem a ver também com quais são as nossas necessidades básicas e como estamos utilizando delas. Será que nós estamos suprindo as nossas necessidades? Então, deixo o questionamento em relação a isso também. Muito bom, muito bom. Entrando nessa questão fisiológica, eu vou pedir agora para a doutora Fabiana, depois a gente vai voltar para conversar contigo novamente, né? Tem muita coisa a se explorar sobre a saúde mental na sua esfera psicóloga. Mas, doutora Fabiana Acioli, muito bem-vinda. Eu gostaria que você se apresentasse brevemente para aqueles também que não lhe conhecem, para aqueles que conhecem, que estão também conheçam mais ainda, né? Claro. Boa noite a todos. Primeiro, inicialmente, eu gostaria de saudar a todos os membros do Ministério Público de Alagoas, promotores, procuradores, dizer que é uma satisfação estar com vocês e recebê-los aqui também no meu consultório, em prol de uma boa saúde como um todo, não é? Não só mental, mas também a física
e juntos, junto com a doutora Simone, assim como as doutoras fisioterapeutas, um beijo para a doutora Márcia, doutora Fabiane, que não conseguiu entrar, mas imagino que outra oportunidade virá, e estaremos juntas, né, novamente, quem sabe em outro momento, mas para falar sempre de saúde, que é sempre importante. Um beijo também para minha irmã querida, Adriana Ciola, promotora. Fico muito feliz em contribuir com a live de hoje. Mas deixe-me me apresentar. É com muita satisfação que eu sou nutricionista da Ampal, né, já há um tempo, desde 2020. Mas eu sou Fabiana, sou mãe de dois, de um casal lindo, do Felipe e da Marina. Sou amante do sol e do mar, né? Por isso tenho o mar aqui no meu consultório. Preciso da energia deles para me reenergizar, me sentir feliz e me sentir bem ao longo do dia. Acredito que precisamos ter uma conexão, né, de forma completa e equilíbrio ao longo do dia, ao longo dos meses, para que o seu dia a dia seja mais leve, que você possa proporcionar essa saúde, não só mental, mas também a física também, ao longo do ano todo. E vamos começar pelo mês de janeiro, né? Ontem terminamos o mês de janeiro, mas dizer que esse movimento Janeiro Branco, bem como a doutora Simone colocou, já está há 10 anos no Brasil. Isso. Começou em 2013, através de um psicólogo de Minas Gerais. Mas dizer que é muito importante para o nosso país, diante de tantas mudanças na sociedade, pensarmos mais no cérebro, na mente como um todo, não é? Até porque, depois da pandemia, do período de pandemia, a quantidade de depressão e de ansiedade teve um aumento absurdo, não é? E pensando na saúde mental como um todo, nas doenças mentais, como Alzheimer, por exemplo, que tem uma perspectiva de também ter esse aumento ao longo dos anos, comparado até à obesidade, não é? Que é uma doença metabólica. Mas falando um pouco da minha área, a gente para pensar que a alimentação é muito importante, de extrema necessidade, porque faz parte do complexo de fatores necessários para a saúde mental, não é? Até porque precisamos pensar no princípio de tudo. Inicialmente também, há uns anos atrás, eu iniciei com a área de nutrição esportiva e com o tempo eu fui vendo a necessidade das outras áreas. Então, só para complementar, né, hoje eu tenho atuação em nutrição clínica, em terapia nutricional, também hospitalar, e tenho graduação e mestrado pela Universidade Federal de Alagoas. Enfim, só um parêntese para mostrar que a nutrição ela tornou uma ciência necessária em abranger a sua complexidade. Por isso, a necessidade que eu tive de buscar outras áreas, não é? Inclusive, uma das capacitações é a modulação intestinal, porque tudo começa pelo intestino. Quando a gente tem o nosso intestino saudável, microvilosidades funcionando adequadamente, já que existe uma conexão entre o intestino e o cérebro, né? Muitas pessoas não sabem ainda disso, mas temos uma microbiota a nível intestinal funcionando que leva marcadores biológicos, metabólicos para o nosso sistema nervoso central também. Então, assim, pensamos que existe uma necessidade de um complexo, até porque o tema deste ano, do mês de Janeiro Branco, que é um mês de partida, né, para que você pense como vai ser ao longo do ano o seu livro, já que você tem um livro aberto para escrever as suas páginas do movimento, né, Simone? A vida pede movimento como um todo. Sim. E esse movimento que você escreva da melhor forma possível, pensando nesse equilíbrio. E aí a gente para pensar como é que você vai estar em equilíbrio nas situações diversas do seu dia a dia. Desde quando você acorda, a uma saída no trânsito, no seu trabalho. Será que esse equilíbrio existe? Se existe, você consegue identificar o que te tira do equilíbrio? Esse é o primeiro ponto.
porque saúde mental envolve uma complexidade de fatores, além da situação energética, da sua positividade, você está bem com a sua alimentação, com o seu exercício físico e com o sono, né? A gente precisa pensar e parar para pensar que o nosso cérebro, ao longo dos anos, principalmente com o envelhecimento, existe uma atrofia cerebral, uma diminuição da capacidade cerebral, principalmente do lobo temporal. Se há normalmente essa diminuição, a tendência é que aumente, a ciência mostra em torno de 80% a capacidade de depressão ao longo dos anos dessa pessoa, mesmo uma pessoa que tenha um estilo de vida considerado saudável. Então aí a gente para pensar que há necessidade de mudanças. E o nosso cérebro ele também muda, né? Costumamos mexer no músculo esquelético, mas o cérebro ele também é adaptável e ele também precisa de mudança, chamada anaeróbica, que é a ginástica do cérebro. Para essa ginástica acontecer, a ciência mostra que existe a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de mudar, de se readaptar, de aumentar suas conexões cerebrais, e para isso existe a necessidade de um complexo em equilíbrio, desde a alimentação, exercício físico, um sono de boa qualidade, uma positividade, uma energia, uma espiritualidade também como importância. Então eu vejo essa conexão, só para iniciar a live, de uma forma muito interessante, muito impactante para o seu dia a dia, para que você faça dos seus dias os melhores possíveis. Então você tem que ser o melhor de você. Isso é muito importante. E que isso torne hábito. Quando a gente tem um hábito saudável, um estilo de vida saudável, isso favorece para que você, ao longo de um ano, tenha mudanças comportamentais significativas, levando a uma longevidade saudável. Mas é como escovar os dentes. Eu tenho os pacientes aqui, eu costumo dizer, você não escova os dentes? Então, você precisa pensar no seu exercício físico todos os dias. Afinal, o exercício físico hoje não é considerado algo supérfluo. Se der tempo, você vai. Não, é importante que você faça todos os dias, né, pensando nessa longevidade saudável também. Mas vamos falar um pouquinho mais da alimentação também ao longo da live. Simone veio aqui também. Sim. Muito feliz. Sou cliente, paciente, estou com ela. Verdade. E já está outra pessoa, né? Mudou os hábitos alimentares e também, consequentemente, a sua saúde mental também está lá em cima. Vente poupa. Me permita, assim, até conversando com a Fabiana, quando ela traz essa questão dos estímulos, né, dos nossos hábitos, né, são as experiências que a gente vivencia, né, externamente e vai fazer com que o nosso cérebro vá mudando, né? Então, quais são os estímulos que nós estamos procurando, escolhendo para a gente? Então, isso faz diferença, né? Quando a doutora Fabiana fala dos hábitos, quais são os hábitos que o exercício físico, ele deixou de ser supérfluo e ele hoje é essencial, né? Então faz pensar assim, tá, o que é que me impede de começar a fazer diferente, né? Então já levanta um questionamento para a gente mesmo e dizer assim, peraí, será que eu posso fazer diferente? Será que eu posso mudar esse hábito? Então, existe uma necessidade de mudança. E aí, esses estímulos externos vai também proporcionar uma mudança de circuito cerebral, né, esses neurônios, para que também haja uma ativação de outras situações. Então, acho que é muito isso mesmo, né? Esses estímulos externos, as nossas experiências vão fazer diferença nessa mudança, que a gente quer ou não. Verdade. Isso, até complementando a Simone, nós precisamos voltar à natureza, né? Conexões com a natureza,
aprender uma língua nova, um novo instrumento, palavras cruzadas, enfim, tudo isso é uma forma, artes, é uma forma de você trabalhar o seu cérebro com as mudanças necessárias e aumentar essas novas conexões entre os neurônios. Isso a ciência já mostra e comprova como é importante você fazer algo novo, né? O movimento é muito importante, como um todo, o movimento de forma complexa. Não só o movimento físico, mas o movimento cerebral, o movimento do seu dia a dia. Então, tornar a vida mais leve também é muito importante e muito impactante. Eu acho que são fatores necessários, quando você vai vendo ao longo do dia, como é importante a gente pensar, porque pensamos muito no trabalho, nas situações do dia a dia, mas não pensamos na nossa saúde. E se você tem uma frase que eu costumo dizer, que não é minha, não é de minha autoria, a de minha autoria até eu falo depois, mas essa frase diz assim: se você não tiver tempo de cuidar da sua saúde, mais para frente você vai ter que ter tempo para cuidar da sua doença. Então é uma frase muito impactante, porque ela aparece. Vivemos numa sociedade ocidental, onde o nosso país não é um país da prevenção das doenças. Agora, né, com a sustentabilidade, com a mudança planetária, podemos até pensar que as conexões das coisas estão modificando, mas ainda temos muito enraizado o comportamento da sociedade como uma necessidade só de tratar a doença. Até porque não podemos pensar no envelhecimento como algo significativo, como significa ter doença. Envelhecer bem, você pode envelhecer com o físico de um adulto ou de um adolescente, quem sabe, mas desde que você tenha um estilo de vida favorável. As suas consequências do futuro, o futuro vem de acordo com o seu presente. Se você não cuida hoje do seu presente, mais para frente você vai ter que cuidar do seu futuro por consequência de como foi o seu presente. Então, são situações que a gente precisa pensar, né? Se estamos pensando em saúde ao longo dos dias, porque eu costumo atender muitos promotores, muitos associados aqui da Ampal, que precisam trabalhar, mas o ano passa e quando vê, não cuidou da sua saúde. Isso é muito importante, pensando em qualidade de vida e em longevidade saudável. Então, essas mudanças precisam acontecer para ontem, né? Precisamos ter o pensamento da sociedade oriental, da prevenção das doenças. O objetivo é você não adoecer, é você não usar medicamentos, é você ter uma alimentação saudável, um estilo de vida favorável, porque não é o que justifica ter um corpo funcionando em equilíbrio com medicamentos, né? Eu acho que a gente tem que ter essa reflexão também. Verdade. E a doutora Márcia Macedo, ela colocou assim: a fisioterapia pode atuar em várias áreas, principalmente no pilates, hidroginástica, aumentando essa produção de endorfina e serotonina, que ajudam no bem-estar. Perfeitamente. A doutora Fabiane Medeiros, ela já está conosco, já tentei convidá-la, eu não sei o que está acontecendo, ela não está conseguindo entrar na live, infelizmente, mas eu vou convidá-la novamente, doutora Fabiane, espero que você consiga aceitar e estar conosco também para compartilhar conhecimentos. E eu gostaria de saudar os promotores de justiça que estão presentes, doutora Adriana Cioli, doutor Flávio Gomes também, que é diretor financeiro da Ampal, e saudar também o presidente da Associação do Ministério Público, doutor Salomão, que está conosco também. E falando nele, ele até também escreveu, dizendo assim: equilíbrio mental e espiritual é muito importante para a convivência harmônica na sociedade contemporânea. Entrando nesse gancho, doutora Simone, eu gostaria que falasse, no início você até ampliou o conceito que a Organização Mundial de Saúde traz, trazendo a espiritualidade e o ambiente ecológico. Então, eu gostaria
que a senhora abordasse um pouco, assim, como a espiritualidade, ela pode nos ajudar. Inclusive, existem até pesquisas que mostram que, assim, a espiritualidade, ela ajuda bastante na nossa saúde mental, para a gente sair de um luto, ou determinadas situações que acabam afetando a nossa saúde mental. Uhum. Então, veja bem, falar disso. Vamos falar um pouquinho de aspectos ansiogênicos, né? Às vezes a gente está num processo de ansiedade tão grande que não dá para parar, por exemplo, para fazer uma meditação, né? Para fazer uma oração, porque às vezes o corpo não responde a isso. Mas quando é exercitada essa parte, digamos, da espiritualidade, é trazer esse corpo à calma e se comunicar com o transcendente, né? O que nós não temos controle e a gente coloca a nossa fé em exercício, né? É um exercício também a fé. A espiritualidade, o exercício da espiritualidade também é um exercício de fé. Então, quando a gente vê nas pesquisas que os próprios médicos, eles veem os benefícios da espiritualidade, né, da fé, meditação, vamos colocar dentro desse contexto do transcendente, né? Ele vai também funcionar como instrumento facilitador para o bem-estar. O próprio sistema límbico, né, que são esse lugarzinho das emoções do nosso cérebro, vão estar em atividades. Então, já foi comprovado que diminui a dor, né? A oração diminui a dor, diminui o risco de morte por ataque cardíaco, diminui a ansiedade e depressão, né? Então, foi comprovado cientificamente. Teve uma pesquisa, eu vou até relatar, nos Estados Unidos, né? Comprovado na questão da oração em si, que os resultados sugeriram mudanças hormonais no sistema imunológico do sistema nervoso autônomo, diminuindo os batimentos cardíacos, pressão sanguínea e estresse. Né? Então, assim, os benefícios de estar em contato com o transcendente, o que acontece? Quem tem a prática da oração, a prática da meditação, você vai trazer o corpo para um momento mais de calma. Então, você vai desativar algumas partes que estejam mais excitadas, né? Questões excitatórias vão estar diminuídas. Então, vai trazer uma calma, né? Então, é importante, nós somos seres espirituais também, né? Nós não somos só matéria. Já tem comprovação nesse sentido, né? Então, quanto mais usar, né? E é como o doutor Salomão falou na questão do equilíbrio, tudo com equilíbrio, tudo com que traga um benefício no sentido de equilíbrio mesmo. Quando você sai de um polo para outro, você sai do equilíbrio. Seja ela qual for a prática. Se for no físico, né? Então, se eu só vivo fazendo exercício físico de uma forma desequilibrada, não vai trazer benefícios. Então, a gente precisa pensar nesse sentido. Quando fala da questão do ecológico, quando a gente amplia aí, a doutora Fabiana citou bem essa volta à natureza, essa volta a estar em contato. Porque se a gente for pensar na nossa essência, e aí vem daquilo que a gente acredita também, a nossa essência vai muito para esse lado, né? A gente não foi feito em quatro paredes, a gente não foi feito para viver. Não, a gente da natureza, a gente gosta, tanto é que a gente se sente bem quando escuta um barulhinho do mar, quando está em contato com uma lagoa, né, uma árvore, uma sombra de uma árvore, algo que está ligado à natureza. Então, isso nos faz bem. Tanto é que já também tem comprovação científica na questão da depressão, o cuidar de plantas, por exemplo. Quando você está... Eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Muita gente criou seu jardinzinho. Eu fui uma delas. Verdade. Eu criei meu jardinzinho com pequenas... Quando eu vi, tá
minha varanda cheinha de plantinhas. E como é bom a gente ver uma florzinha nascendo, faz diferença no nosso organismo, sim. Né? Então, é uma das orientações até, né? No sentido de, vai cuidar de uma plantinha, vai cultivar. Isso, o contato com a natureza faz essa diferença também. No nosso bem-estar e nessas mudanças, né? Desde que a gente queira fazê-las também. Perfeitamente. Doutora Fabiana, a gente costuma pensar assim na comida como afeto, porque também comida é afeto, é encontro, mas muitas vezes a gente também leva essa comida para algo momentâneo que prejudica a gente, prejudica por muito tempo, um longo tempo. E aí eu gostaria de que você falasse um pouco sobre isso assim, né? O que me nutre e por que as pessoas também elas procuram, às vezes na ansiedade, come e infelizmente comem comidas que não vão favorecer a saúde, vão prejudicar e vão aumentar ainda mais outras doenças, não somente a ansiedade, mas outras doenças, tanto psicossomáticas como físicas também, que vão aumentar. Sim. Falasse um pouco nessa questão. Luan e Dr. Flávio, né? Vou mandar um abraço para os dois. E a sua pergunta é muito pertinente e a gente precisa pensar inicialmente no equilíbrio a nível de sono. Por que eu estou falando do sono? O sono é decisivo para o controle do humor e do nosso controle em relação às necessidades alimentares. Né? Você, com uma noite mal dormida, uma noite de qualidade, que você não tem um bom sono, isso favorece você não ter um bom humor no outro dia, não trabalhar bem e ter alterações hormonais importantes, impactantes, que vão influenciar na sua alimentação. Porque isso já está comprovado que uma má qualidade de sono favorece a você ter alterações nos hormônios, na leptina, na grelina, dopamina, melatonina, e todos, inclusive no GH, que é o hormônio do crescimento, não é? Então, para ter estímulos importantes, um equilíbrio no corpo favorável, você precisa dormir bem. E aí, o dormir bem pensamos em vários questionamentos. Quando a Simone fala que nós somos natureza e voltamos a essa natureza, podemos pensar em como antigamente dormíamos quando o sol se punha, né? Quando o sol ia embora. Quando a noite chegava, já era o momento de dormir. Hoje as pessoas estão ficando muito tempo acordadas à noite, favorecendo um consumo alimentar, muitas vezes misturado com ansiedade, com o que não fez durante o dia, com a má qualidade de noite, que sem querer dormir. Então, que qualidade de higiene de sono você está tendo, né? Então, é muito importante que aconteça essa higiene do sono, que você controle, tente ficar pelo menos 2 horas antes do horário que você pensa dormir, sem celular, sem televisão. As pesquisas mostram que a luz azul do celular, da televisão, favorece a não formação da melatonina, que é um hormônio indutor do sono. Então, sair das redes sociais é muito importante para melhorar essa qualidade, porque uma noite bem dormida, você favorece a não ter mudanças hormonais e no dia seguinte você não ter essas alterações que vão impactar no seu metabolismo. Esse é o primeiro ponto, né? Até porque a tendência é que você coma mais no dia seguinte, com mau humor, com a necessidade de sono ao longo do dia todo. Isso favorece ter mudanças hormonais, inclusive, por essa noite mal dormida. Então, pensar no sono é muito importante para essa qualidade da saúde mental. Mas eu acredito muito no poder dos nutrientes, na combinação dos nutrientes. Por isso, aqui no consultório, eu sempre pergunto sobre o hábito alimentar do paciente e favoreço essas mudanças, sempre tendo em mente a necessidade do equilíbrio
de verificar exames laboratoriais, exames de sangue, para a gente ver determinadas deficiências. Afinal, a deficiência de uma vitamina, por exemplo, eu posso ter um exemplo aqui, a B1, a vitamina tiamina, é uma vitamina muito importante para o metabolismo de carboidratos e proteínas e tem relação, inclusive, com a saúde mental, porque a deficiência dessa vitamina leva à depressão, leva à confusão mental, que é a doença chamada beriberi. Então, isso é só um exemplo de como, quando você não está nutrido adequadamente, isso não favorece você também ter esse equilíbrio mental. Mas pensando na nossa sociedade como um todo, o hábito do adulto ou do idoso é reflexo de uma alimentação desde a infância, muitas vezes. E o que acontece na sociedade brasileira? Costumamos a criança ao hábito do excesso do açúcar, da gordura, do sal, alimentos muitas vezes industrializados pela praticidade do dia a dia. A ciência mostra que esses alimentos, ao longo dos meses e de anos, eles impactam negativamente na nossa saúde e no nosso metabolismo. Influenciam o mental, estresse oxidativos, radicais livres, o poder inflamatório do nosso corpo, a neuroinflamação. Isso favorece a diminuição da memória, de aspectos cognitivos importantes. Isso altera a microbiota intestinal, altera o seu equilíbrio no intestino, por exemplo. Então, esses alimentos, muitas vezes industrializados, até porque já está comprovado, principalmente a gordura hidrogenada, que é a gordura presente nos alimentos industrializados, que dá crocância, que dá o sabor gostoso do biscoito recheado, dos alimentos congelados, enfim, dos pacotinhos que a gente encontra no supermercado. Esses alimentos, ao longo dos meses, eles favorecem a ter esse estresse oxidativo e as células não funcionarem adequadamente, favorecendo o sobrepeso e a obesidade. Então, existe um desequilíbrio metabólico no organismo dessa pessoa. E muitas vezes é reflexo de uma vida alimentar dessa forma. Mas o que é interessante é que o corpo se adapta às mudanças. Então, recomeçar, muitas vezes, sendo um adulto ou um idoso, é importante. A ciência mostra o impacto que tem dessa mudança alimentar, principalmente a nível intestinal, de você melhorar a sua qualidade de vida. Pensar mais nas frutas, nas verduras, pensar nos alimentos orgânicos, na combinação desses nutrientes. É muito importante, vai ser muito impactante para o seu metabolismo. Afinal, são esses alimentos que realmente, combinados na combinação correta, favorecem você diminuir casos de depressão, diminuir a ansiedade, enfim, ter uma qualidade de vida e um organismo melhor, mais saudável. Precisamos pensar no nosso corpo como um templo, não é? Muitas vezes queremos viver muitos anos, mas você não favorece para essa vida de longevidade, né? Desde que você não tenha hábitos saudáveis, e se você não está favorecendo a ter um cuidado com o seu tempo, com o seu corpo. Se você pensa em continuar a sua missão, ajudar outras pessoas, impactar a sociedade positivamente, a primeira coisa é se amar, primeiramente. Né? E você se ama cuidando da sua saúde, cuidando da sua qualidade de vida, cuidando da sua família. Eu costumo dizer que costumamos pensar no nosso investimento, no nosso... Tem uma vidinha que seguro de carro, seguro de vida, mas não pensamos no seguro emocional, né? Como é esse seguro emocional? Como é essa gestão da sua emoção? Também lidando com os alimentos, com essa combinação dos nutrientes, torna-se mais impactante para o seu controle e sua qualidade de vida. Charles está perguntando se a falta D influencia no comportamento. Sim, Charles. A vitamina D hoje é considerada um hormônio, né, uma vitamina lipossolúvel, que precisamos dela através da suplementação muitas vezes, não só da alimentação, porque a quantidade alimentar dos alimentos que tem a vitamina D é uma quantidade muito pequena, que muitas vezes não reverte
uma quantidade a nível sanguíneo muito baixa, né? A primeira coisa é avaliar no sangue a dose da vitamina D que esse corpo se encontra. E a vitamina D hoje é considerada um hormônio que responde por mais de 900 genes do nosso corpo. Tem um equilíbrio não só na saúde óssea, mas na saúde mental, na imunidade, todas as alterações do metabolismo, inclusive no comportamento, na memória, por exemplo. Então, é uma vitamina que tornou-se muito falada com essa pandemia, porque as pesquisas mostraram que deficiências de vitamina D favoreciam abaixar a imunidade e ao vírus da Covid, né, o vírus, coronavírus, instalar com mais facilidade no corpo. Então, precisamos ter esse complexo de informações, mas lembrando que a vitamina D não só de forma suplementar, você precisa ter mais contato com o sol, e aí vem a natureza, que a gente conversou, né, Simone? Sim, somos natureza e estamos voltados à natureza. Então, esse contato com o sol diariamente, pelo menos 15 minutos, nem que seja um braço na exposição solar, esse braço sem protetor solar, pelo menos para pegar a radiação mais forte entre meio-dia e 1h da tarde, seria a melhor qualidade de impacto que você vai ter de absorção dos raios solares e contribuir também com a suplementação da vitamina D. Então, só a suplementação não é suficiente. Precisa ter suplementação, mas a presença da exposição solar também é muito importante. Perfeitamente. A doutora Márcia, ela colocou que a vitamina D ela enfraquece a região óssea, podendo causar dores articulares. Sim. Na verdade, a vitamina D, junto com cálcio, com fósforo, com potássio, são todas as vitaminas e minerais necessárias para o metabolismo ósseo, né? Tem uma ligação até com o paratormônio, que é o hormônio que regula esse equilíbrio do cálcio nos ossos. Então, tendo deficiências, favorece a você não ter uma saúde óssea adequada. Esse enfraquecimento ósseo já gera problemas como osteopenia, que é o início da osteoporose. E veja que como isso vai favorecer a você ter quedas, a você não conseguir se locomover adequadamente, a não ter uma qualidade de vida de independência, né? Se a gente pensa em saúde mental, você precisa pensar na sua autoestima. Claro que você, tendo uma autoestima, um equilíbrio, uma independência, você vai se sentir bem e vai ter uma melhor saúde diante dessa situação. Né? Esse é o objetivo, não adoecer. E aí, somando com o que você está falando aí, quando você falava sobre que as crianças, desde cedo, são expostas, aprendem a comer mais doces, aprendem a comer mais salgado, né? Eu fiquei pensando aqui que muita gente justifica, mas eu aprendi assim, meus pais me ensinaram assim, foi dessa forma que eu fui criado. Tá, tudo bem, foi assim que eles puderam fazer, foi assim que eles aprenderam. Mas assim, tem uma frase de Sartre que eu gosto que faz diferença quando a gente toma uma atitude para mudar. Ele diz assim, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, pegando isso da alimentação em si, mas eu aprendi que na minha casa, um exemplo bem simples, né, que na minha casa o meu feijão é com charque, né? Tipo isso, né? Por que você come feijão com charque, por exemplo? Porque na minha casa, meus pais, feijão com charque. Para dar sabor ao feijão. Aí vem a nutricionista e pergunta, e quem disse que tem que ter a charque para dar sabor ao feijão? E aí, não é simples, mas traz uma reflexão? Traz. Porque levando para o lado emocional, para o nosso lado mais... feijão com charque. Para dar sabor. Alguém conseguiu. Conseguiu entrar. Que bom, né?
Porque entrei pelo celular mesmo. Vocês estão conseguindo visualizar direitinho? Sim. Bem-vinda. Obrigada. E desculpa, viu, assim, devido a esse probleminha técnico, mas graças a Deus o celular me salvou. Acontece. Acontece sim. Então, só fechando um pouquinho o que eu estava falando. Então, em outros aspectos das nossas vidas, né, quando a gente fala nessa questão emocional, também a gente pode olhar por esse lado. Tá, eu aprendi dessa forma, aquele ambiente me proporcionou aprender isso. Mas hoje, como é que eu posso, né, serve isso para mim ainda? Faz diferença na minha vida? Né? Eu posso aprender de uma outra forma, eu posso mudar, ressignificar aquilo. Então, eu acho que é muito desse lado, nessa mudança que a gente quer para a gente, a essência vai ficar. Eu vou trazer de novo esse exemplo do feijão com a charque. Não vai deixar de ter o afeto, não vai, né, deixar de ter ali eu fui nutrida. E aí eu trago o que é que hoje emocionalmente me deixa nutrida. Isso. O que é que hoje emocionalmente eu me fortaleço a nível de corpo, trazendo a fisioterapeuta, né, a doutora Fabiane aqui. O que é que isso emocionalmente me traz? Olhar para frente, né? Vamos pensar na depressão e no nosso físico. A nossa postura corporal na depressão, ela é envolvida, ela traz diferença. Traz, porque quando eu estou com depressão, o meu corpo já vai, ó. Eu já quero mudar, eu já quero baixar, minha cabeça já não... Então, a minha postura já é outra. Quando eu estou bem comigo mesma, muda também essa postura, né? Deixa eu só complementar para a gente deixar a Fabiane falar um pouquinho, né? Já chegou o momento dela. Mas complementar que essa situação do feijão foi até uma conversa que tivemos, não é? Que favoreceu a sua mudança importante. Sim. Mas dizer que como isso é impactante na diminuição de gordura, por exemplo, né? Sim. O simples fato de você não colocar carne, o que torna o feijão gorduroso é você colocar carne no feijão, né? Assim eu digo com as mudanças das crianças. Quem foi que disse que uma criança não tem o hábito do chocolate 70%? É porque o adulto não deu para ele. Ele não apresentou a essa criança o hábito do chocolate 70%. Tá, tudo bem, o custo é maior. Porque é um chocolate que é mais saudável. Ele não tem gordura, não tem açúcar. A gordura é natural do próprio cacau. E as pesquisas mostram que o chocolate 70% realmente tem um impacto positivo na saúde cardíaca, né? Pensando nas doenças metabólicas a nível de coração. Então, por que você não acostumar a sua criança a comer o chocolate 70%? A combinação da gordura com açúcar, já tem muitas pesquisas mostrando que essa união em determinados alimentos, elas atingem receptores cerebrais como as drogas, principalmente cocaína. Sim, então, você gera um vício, você gera um vício cerebral por aquele sabor, aquele impacto do prazer, mas que ao longo de uma vida toda da infância, né, esse vício já foi gerado, mas que não é impossível mudar, né? O impacto precisa ser, no mínimo, 10 vezes em momentos diferentes. Muitas vezes você dá uma vez, dá 2 vezes e a criança diz que não gosta. Não é só 1, 2 vezes, é tentar no mínimo 10 vezes em momentos diferentes para que o cérebro acostume àquele novo sabor. Afinal, o amargo e o azedo são sabores adaptáveis ao paladar de acordo com conexões cerebrais. Então, se vocês não têm a capacidade de adaptar o seu corpo a essas mudanças, isso não acontece de forma tão rápida, porque você passou uma vida no sabor doce e no sabor salgado. Seu cérebro também acostumou com essa sensação do prazer, entende? Mas vamos falar com a fisioterapeuta, porque eu já tive a oportunidade de cuidar da minha saúde com ela. Eu amo você. Então, boa noite a todos e a todas, né? Infelizmente só consegui entrar agora, pode ser que eu seja um pouco repetitiva, então eu vou tentar ser breve, né? Para que não fique uma coisa muito repetitiva e até por causa do tempo também.
mas eu quero iniciar relatando para vocês o quanto é importante os sinais que podem influenciar na saúde mental do indivíduo. Então, às vezes, são sinais que servem um sinal de alerta, que muitas vezes passa despercebido no nosso dia a dia. Às vezes a gente apresenta uma ansiedade excessiva, a gente tem uma alteração no sono, a gente altera nosso humor com facilidade, que isso vai gerar alterações na nossa estrutura corporal, né? Ou seja, um problema emocional influenciando no meu problema físico, e que muitas vezes chega no consultório e a gente percebe que aquela dor física é uma dor que pode ser uma consequência de uma dor emocional. Sim. Então, por isso que é importante a gente saber que quando nós estamos com problemas de sono, estamos muito ansiosos, temos um humor que altera com facilidade, a gente às vezes está sempre buscando isolamento e acha que é porque precisa descansar um pouco. Temos um esquecimento frequente, que após a pandemia, quando a gente esquece, a gente diz, porque eu tive Covid. Mas tudo é importante que ocorra uma investigação para saber se essa alteração é uma alteração que é comum ou se essa alteração ela já está sendo uma doença, né? Então, por isso que é importante a gente identificar esses sinais para que a gente possa agir preventivamente. O nosso objetivo aqui é prevenir. A gente trata, mas o grande objetivo de qualquer profissional da saúde é prevenir, para que não chegue na doença. Então, quais são as manifestações físicas que podem caracterizar, pode ser uma característica de um transtorno mental, né? Esse paciente, como já foi relatado pela psicóloga, o transtorno mental, ele pode trazer alterações na estrutura corporal e no movimento. Então, essa pessoa, esse indivíduo, ele pode apresentar uma alteração postural, que geralmente é uma alteração postural, é uma postura que a gente procura, que é a nossa postura de conforto, porém ela não é benéfica. Nós temos tendência a buscar a postura fetal, né? Que aí eu vou fazer uma rotação interna de ombros, eu vou aumentar a cifose, eu vou aumentar a minha flexão anterior de tronco, eu vou promover uma anteriorização de cabeça. E aí o que é que isso vai acontecer? Isso vai repercutir em todo o corpo. Hoje, uma tensão, uma sobrecarga emocional, um estresse que a gente passa no dia a dia, muitas vezes até no trabalho, isso pode causar tensões faciais, que essas tensões faciais, elas irão prejudicar a eficiência da contração e relaxamento muscular. Então, essa tensão vai gerar dores musculares, pode formar os famosos pontos gatilhos, que geram dores intensas, muitas vezes irradiam, e às vezes a gente pensa sempre o pior em uma simples coisa, que a gente pode procurar um profissional para tratar aquele sintoma. A gente acha que é uma hérnia de disco. Muitas vezes eu já atendi pacientes que ficaram acamados, sem andar, por um estresse emocional que levou a tensões musculares, retrações e uma limitação na capacidade funcional, que quando a gente identificou que essa alteração era uma tensão muscular, ela fez vários exames, nos exames não dava nada, procurou várias especialidades. Infelizmente, a última foi a fisioterapia. E aí, quando eu fui avaliar, era uma simples tensão muscular, que estava causando pontos de tensão. E esses pontos de tensão, que são os pontos gatilhos, estava alterando a capacidade. Por quê? Cada vez que ela sentia dor, ela aumentava essa tensão muscular. E essa tensão começou a gerar incapacidades. Ela começou a não ter mais eficiência no trabalho, começou a gerar retrações musculares, encurtamentos, que aí a gente tem várias técnicas que a gente pode utilizar nesse paciente. Quando a gente avalia um paciente que ele pode apresentar uma alteração física, que muitas vezes essa alteração pode ser uma consequência de uma alteração, algum transtorno mental, a saúde mental desse paciente não vai bem, a gente avalia ele como um todo. Porque hoje, eu como fisioterapeuta, jamais eu vou avaliar um paciente pensando só nos aspectos físicos. Eu preciso avaliar como estão os aspectos sociais, os aspectos emocionais, porque não adianta eu tratar um paciente que está com uma consequência, que é uma dor física, e a causa é uma causa emocional. Então, por isso que é importante a gente sempre estar atento a esses sinais que podem estar alterando a nossa saúde mental, para que a gente busque algum profissional, e esse profissional, durante a sua avaliação, ele vai conseguir realizar os encaminhamentos. Então, é importante que a gente possa mudar os comportamentos. E como essa mudança
para que a gente possa melhorar a saúde mental? É a gente estar bem e a gente procurar o que nos motiva. Hoje, cada vez mais os estudos vêm comprovando que o exercício físico, ele previne e trata problemas físicos e emocionais. Hoje, um paciente com depressão, o que vai ajudar no tratamento, além de toda a equipe, é o exercício físico, seja ele qual for. O que é que eu explico para os meus pacientes? Faça o exercício físico que te faz bem. Não adianta eu querer que o meu paciente ele faça um pilates, ou ele faça um RPG, ou ele faça uma musculação, se ele não gosta. Ele precisa estar motivado para iniciar aquela atividade e continuar. Ele não interromper aquela atividade. Então, hoje é importante a gente fazer tudo que motiva. Lembrando também que além do exercício físico, além do acompanhamento hoje com o psicólogo, que hoje a gente sabe que isso faz bem para todo mundo, a gente não precisa ter um diagnóstico para ser acompanhado, né? Depois dessa pandemia, eu acredito que todo mundo precisa, né? A gente diz, mas eu não preciso. Todo mundo precisa. Se a gente fizer a avaliação, o psicólogo ele vai observar que tem algo que precisa ser trabalhado. Então, isso a gente vai estar prevenindo, como também a alimentação saudável. A gente sabe que hoje anda tudo, assim, um depende do outro. Quando o paciente chega, né? Quando o paciente chega com fraqueza muscular, a gente sabe que o fortalecimento muscular hoje é o tratamento para problemas inflamatórios crônicos, problemas crônicos. Eu até digo para meus pacientes, o seu remédio vai ser o fortalecimento. A gente precisa fortalecer para poder melhorar e prevenir. Então, eu sempre digo, você tem uma fraqueza muscular que só o exercício físico não vai trazer benefícios. Eu preciso que você tenha uma alimentação saudável, que você seja acompanhado pelo nutricionista, para que essa alimentação ajude no fortalecimento muscular e traga também o bem-estar físico e emocional, né? Então, o paciente, hoje eu avalio o paciente pensando que ele tem 4 tipos de dor, né? Ele pode ter uma dor espiritual, social, emocional e física. Então, será que essa dor física é uma dor física ou ela não é uma consequência? Sim. Não adianta eu estar tratando esse paciente se aquela queixa é uma consequência. Então, o que é que está causando? Hoje é importante a gente saber o que causa, porque a gente precisa tratar causa e consequências, né? Então, o que é que eu tenho a dizer hoje para os pacientes que apresenta alguma manifestação física que a gente sabe que isso pode ser uma característica de um transtorno mental? É esse paciente buscar o profissional, realizar avaliações, para que a gente possa identificar se aquele sinal é porque realmente a vida dele é muito corrida, é muito estressante, ou se aquilo ali não já está querendo se tornar uma doença. Então, o paciente que apresenta uma tensão muscular, que apresenta dores, limitação na sua capacidade funcional, hoje existem várias técnicas na fisioterapia que podem ser realizadas de acordo com a adaptação do paciente. O paciente que tem alteração postural, ele pode fazer um RPG, ele pode fazer pilates, ele pode associar o pilates a uma musculação, ele pode também fazer... Hoje a gente tem várias técnicas de relaxamento, que isso ajuda muito no bem-estar físico e emocional do paciente, que isso pode ser através de uma liberação miofascial. Hoje existe a ventosa terapia, existe terapia manual, hoje existem várias técnicas que podem ser realizadas tanto na prevenção quanto no tratamento. O fisioterapeuta ele é habilitado em prevenir e tratar distúrbios cinéticos funcionais. Então, se esse paciente ele acha que ele não tem nenhuma limitação, mas ele tem um problema emocional, ele precisa ser avaliado para saber se aquele problema emocional já está causando algum tipo de tensão ou retrações que futuramente poderá prejudicar a sua capacidade funcional. Pacientes que têm depressão, além de eles apresentarem essas características que apresentam alteração postural, ele pode alterar o padrão respiratório. Muitas vezes o paciente tem uma ansiedade excessiva, que ele pode apresentar um cansaço respiratório, uma dispneia, que ele está apresentando a dispneia, para ele está com um cansaço respiratório, mas aquilo ali não chega a ter queda de saturação, não chega a ter alterações. Muitas vezes ele altera a frequência cardíaca porque é uma ansiedade, mas ele não tem nada, ele não tem nenhum problema respiratório, nenhum problema pulmonar, mas ele está apresentando um quadro de dispneia por uma ansiedade. Então, essa dispneia vai trazer para esse paciente tanto alterações físicas como emocionais, porque para ele está com uma dispneia, uma dificuldade para respirar,
E a gente sabe que aquilo ali é um problema emocional que muitas vezes ele não aceita. Então, pacientes que apresentam, que vêm fazendo uso de psicotrópicos de forma contínua e a longo prazo, esse paciente ele vai ter uma tendência a ter uma diminuição da sua agilidade motora, ele pode ter alteração na coordenação motora, ele vai ter uma lentidão motora e muitas vezes alteração de equilíbrio, ele tem alteração de atenção, concentração, mesmo ele tratando uma depressão, ele pode ter uma alteração cognitiva, às vezes pelo uso prolongado. Não estou dizendo que não pode fazer uso prolongado da medicação, mas a gente precisa estar sendo acompanhado pela equipe para ver se realmente há necessidade só daquela medicação, se há realmente necessidade daquela dosagem. Muitas vezes procura um médico, faz uso da medicação e não volta, e continua com aquela dosagem. Então, a gente tem que ter cuidado, porque eu já atendi uma idosa, que isso foi, assim, uma experiência fantástica, que eu gosto sempre de falar sobre isso, tanto em aulas, em apresentações, porque era uma idosa que ela veio com um relato de 50 quedas. 50 episódios de quedas é muita coisa. Ela estava com alteração de equilíbrio, que estava favorecendo essa queda, tinha alterações posturais que também favorecia, mas isso era uma consequência de um uso prolongado de psicotrópico que estava diminuindo a agilidade motora dela. Ela estava com lentidão de movimentos, alteração de equilíbrio decorrente de uma medicação que estava causando esses problemas físicos e pondo em risco a vida dessa idosa. Eu digo pondo em risco porque a gente sabe que a queda, ela pode trazer riscos severos para o paciente, porque muitas vezes a gente acha, eu não vou morrer por causa de uma queda, mas o problema são as consequências. Às vezes você sofre uma queda, tem uma fratura e você morre por um processo infeccioso que acha que não tem nada a ver. Uma fratura não pode ter um processo infeccioso e muitas vezes é o que mais leva a óbito no idoso. Então, é importante que a gente esteja sempre buscando praticar um exercício físico para que a gente possa prevenir. E quem já tem alguma alteração da sua saúde mental, que procure. Muitas vezes o paciente acha que até técnicas de relaxamento, eu digo, uma massoterapia ajuda muito o paciente, né? Uma massagem, um profissional que possa realizar uma massagem nesse paciente, muitas vezes ele consegue se adaptar muito bem, relaxar e viver bem. Ele vai melhorar o bem-estar físico dele e emocional, consequentemente. Procurar um fisioterapeuta para fazer uma avaliação, mesmo que ache que não tem alguma limitação, mas para a gente entender se esse paciente apresenta alterações posturais que podem prejudicar na sua qualidade de vida, na sua capacidade funcional. Porque isso, além de limitar o seu cotidiano, o seu dia a dia, isso pode limitar profissionalmente. Você pode ter problemas assim, no trabalho, pode te prejudicar profissionalmente. Certo? Então, existem técnicas, por exemplo, a psicomotricidade. A psicomotricidade, ela é transdisciplinar, que traz grandes resultados para o paciente. Por quê? Porque o objetivo dela é trabalhar o pensamento do paciente associado, o pensamento e a ação do paciente associado à sua emoção. Então, veja o quanto assim, a gente está o tempo todo falando sobre a importância do acompanhamento integrado. Não existe mais o paciente chegar para mim e eu tratar só essa parte física. Eu tenho que pensar no que eu possa trabalhar, que eu possa trazer uma consciência corporal para esse paciente, associada a uma respiração. E essa consciência corporal, além de trazer benefícios para melhorar a postura desse paciente e os aspectos físicos, eu estou melhorando também a questão emocional, né? E a gente saber o momento de chegar para esse paciente, né? Para que, se o paciente vem para mim, muitas vezes ele tem um pouco de resistência, eu saio indicando para vários profissionais, isso pode assustar. Então, a gente tem que saber o momento que a gente deve indicar para cada profissional, para que ele possa aceitar sem sentir que está sendo obrigado, né? Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Estou tentando ser breve, porque assim, eu tinha feito uma programação que eu falasse um pouco da saúde mental, mas eu acredito que já foi muito bem explanado. Como eu estava tentando resolver esse probleminha técnico, eu não vou me deter muito nessa parte para não ficar uma coisa repetitiva para vocês. Espero ter contribuído um pouco para o conhecimento de vocês, né? O quanto é importante estar atento a esses sinais de alerta, seja físico, seja emocional,
seja nutricional, a gente sabe que isso também influencia muito no bem-estar do paciente, seja o bem-estar físico e emocional também. E dizer a vocês que vocês têm uma equipe multidisciplinar, que quem precisar, estamos à disposição para avaliar, orientar, mesmo que não queira ser acompanhado, mas nós que somos profissionais da saúde, a gente trabalha muito com educação. A gente não, na verdade, precisamos trabalhar como educadores da saúde, mas hoje a grande maioria que nos procura é para tratamento. Então, estamos aqui para educar, prevenir e tratar os que estão precisando já do tratamento. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Fabiane Medeiros também. Que bom que você conseguiu entrar, estar conosco. E devido ao tempo, nós estamos mais de 1 hora de live. Eu não sei como o Instagram já encerrou, porque existe um tempo limitado para a live. Vamos ter que encerrar, infelizmente, mas estamos no mês da campanha Roxo-Laranja, justamente o combate às doenças Alzheimer, fibromialgia, leucemia. Então, assim, teremos outras lives para falar, até que foi a doutora Fabiana, que mencionou a Alzheimer, ou foi a doutora Simone, não me recordo, para tratar também, combater essas doenças que estão, assim, crescendo muito rápido e a gente precisa cuidar, a gente precisa correr contra o tempo, né? Não é verdade? Então, assim, eu gostaria de agradecer a todos que participaram, perguntando ou participando mesmo, agradecer às nossas profissionais do bem-estar, muito bom tê-la conosco. O presidente da Ampau deixou uma mensagenzinha também, agradecendo pelas colaboradoras que só enriquecem a nossa associação. Então, muito obrigada. E gratidão também é uma forma de tratar da nossa saúde mental. Então, agradeço a cada uma de vocês, doutora Fabiana Cioli, doutora Simone Bezerra, doutora Fabiane Medeiros, e nós teremos outras lives também para tratar outros assuntos, temas tão importantes. A doutora Márcia Macedo também, que esteve conosco, interagindo o tempo todo, participando, para que a gente possa cuidar cada vez mais da nossa saúde mental, do nosso bem-estar. Isso é muito importante. E a todos os associados que estiveram conosco, muito obrigada também. Nossa gratidão. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite, obrigada, pessoal.